Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Helena Fayon Perinoto. Helena, é um prazer recebê-la aqui novamente na Sessão TV Atende. Tudo bem, João? Graças a Deus. Helena, hoje se fala muito em relação a pessoas que vão perdendo a audição. O que leva a isso? São muitas causas que levam à perda auditiva. Tem algumas causas que a criança nasce com a perda, que são causas genéticas. Existem perdas na infância por conta de otites, de infecções de ouvido, de alguma doença no ouvido durante a infância, que causam pequenas perdas que podem ir se agravando com a idade. Existem as perdas realmente com a questão da gente ficar um pouco mais velho, né? Mais 50, 55, 60 anos, vai perdendo a audição. Como a gente perde um pouquinho da acuidade visual e precisa colocar o óculos para enxergar de perto, a audição também vai perdendo um pouco, principalmente nos sons mais fininhos, mais agudos. É aquela queixa que as pessoas falam, eu escuto, mas não compreendo. É onde que leva mais, é a questão da pessoa mais velha um pouco. E hoje nós estamos com um problema muito sério, que é a perda por conta dos jovens, perda auditiva nos jovens, por conta de uso de fones no MP3, no celular, muito alto. Eles passam muito tempo com aqueles fones, numa altura bem elevada. Normalmente ele vai subindo sozinho, Isso, né? tem isso também. Tem alguns que bloqueiam, né, na hora que está muito alto, mas tem muitos que não fazem isso. Aí a pessoa perde, porque se está escutando um som gostoso, uma coisa que eu gosto de ouvir, eu não ligo se está alto. Agora, um ruído, por exemplo, também a gente tem a perda por barulho, né, na perda provocada pelo ruído, é uma coisa que incomoda. Então, uma máquina fazendo barulho na minha cabeça vai me incomodar. Agora, uma música que eu gosto, eu vou achar uma delícia. Então, eu começo a subir cada vez mais esse som. Só que qual que é o perigo? Quando eu estou com um fone dentro do meu ouvido, esse fone está muito próximo aonde recebe o som. Então, a agressão é muito mais violenta do que uma agressão que está numa caixa de som ou numa máquina, né, atrás de mim, do meu lado, qualquer coisa. Então, a perda acontece muito rápida. Então, eu tenho encontrado no consultório, às vezes, jovens com 18, 19, 20 anos, com perdas auditivas parecidas com pessoas que passaram 25, 30 anos trabalhando com barulho sem proteção. E isso é uma coisa séria. Nós vamos ter uma geração de adultos jovens com perdas auditivas daqui a pouquinho. Existe um gráfico que você trouxe que a pessoa ela pode ter a perda, mas ainda continuar ouvindo alguns barulhos. Isso varia? Isso varia do tipo da perda, em qual frequência, né? Em qual, se é grave, se é nas frequências médias, se são nas frequências agudas que houve essa perda, e que jeito que essa perda é. Né? Se essa perda é só nas frequências agudas, ou se é só nas frequências graves, ou se ela pega inteiro, né? Então é uma perda que pegou todo o ouvido. Então, dependendo do tipo dessa perda, vai ser o tipo da sensação e da dificuldade que a pessoa vai ter na hora de escutar. Hoje, como as pessoas percebem isso? Quando que elas buscam ajuda? Certo. E ainda as pessoas buscam ajuda na questão auditiva ainda muito tarde. Né? Diferente assim, se eu estou com uma infecção de ouvido, meu ouvido está doendo, então é claro que eu procuro o médico rapidamente. Essas perdas por infecção, normalmente, elas são saráveis, né? Curáveis, toma remédio, faz tratamento, segue o diagnóstico lá do médico e sara, e a perda melhora. Então a pessoa não fica com perda auditiva por conta da infecção. Então é mais rápida, acabou. Agora, existem as perdas que elas vão começando devagarinho, então ela começa como uma perda leve. Para você ter uma ideia, uma perda leve, que é assim, eu vou perder quando a pessoa está falando muito longe de mim, eu perco informações com lugar com barulho, então é uma perda que dá para eu conversar normalmente e dá um pouquinho de dificuldade na hora de entender mais conversa com um lugar mais barulhento. 65% das perdas auditivas que nós temos são perdas leves. Né? 20% são perdas moderadas, quer dizer, ela já começa a atrapalhar um pouquinho uma conversa, já dificulta ouvir no telefone, a televisão, mas dá para viver. Só 5% são perdas severas. Né? Então, quase sempre as pessoas esperam chegar numa perda severa para procurar uma ajuda. No caso, quando usar um aparelho, quem precisa ter um aparelho auditivo? Como eu te disse, as pessoas demoram muito para procurar ajuda, né? Então demoram por volta de 10 anos
para procurar uma ajuda na questão quando a audição não está boa. E quanto antes, de novo eu vou usar a analogia do óculos, quanto antes eu começar a estimular meu ouvido novamente, né, que está perdendo, mas eu começo a estimular esse ouvido para ele ouvir melhor, né, começa a estimular o cérebro, né, o cérebro vai continuar recebendo esse estímulo auditivo melhor, mais rápido é a adaptação, porque a adaptação é uma coisa um pouco chata, é uma coisa estranha, uma prótese que está dentro da gente, né, incomoda um pouco. Então a adaptação é mais rápida e também a perda, a progressão dessa perda é menor. Então, quanto antes, né? Então, mas perda leve não precisa de aparelho. Não, dependendo da perda leve, precisa. Quem vai saber é o otorrino e a fonoaudióloga. Eles vão fazer uma avaliação conjunta para saber se precisa ou não. Mas é importante que as pessoas procurem esse diagnóstico o mais rápido possível. Percebeu que está tendo uma dificuldade, vai atrás. A gente tem... quando não é medicado, né? Quando é medicamentoso, cirurgia, qualquer coisa... Tudo bem, faz esse tratamento e acabou. Grande parte das perdas auditivas, mesmo leves, elas não têm mais o que fazer. Ela fez uma lesão no cérebro e a lesão está feita. Então, aí precisa da prótese auditiva ou do aparelho auditivo. Né? Então, nós temos aparelhos que podem ser regulados para aumentar pouquinho, para uma perda leve, para aumentar bastante, numa perda severa, e poder dar uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Hoje a gente vê aparelhos grandes, médios, pequenos. Isso está relacionado a alguma coisa para audição ou não? É questão estética? Hoje em dia, nunca é só estético, né? Existem os modelos, se você quiser mostrar, tem os modelos aqui pequenininhos, grandes e médios. Eles existem por um motivo, tá? Dependendo sempre do tipo da perda auditiva. Só que uma coisa que nós temos hoje em dia, que nós não tínhamos há alguns anos atrás, é que mesmo com uma perda muito severa, eu querendo e a perda permitindo, tem algumas perdas que não possibilitam. Não, tem que ser esse e acabou. Isso quem vai falar novamente vai ser a fono, né? Que escolher, o fonoaudiólogo melhor, que escolher e vai saber qual que é o adequado. Agora, algumas perdas, elas podem, aí a pessoa pode ter essa escolha, né? Então vai depender da adequação dele, do quanto que a pessoa acha confortável. Habilidade motora é muito importante, porque às vezes é um aparelhinho muito pequenininho, fica difícil, né? A pilhazinha é muito pequena, fica difícil para pegar, para limpar, né? Então fica mais fácil se for um aparelho um pouquinho maior. Então isso vai ser discutido também durante a consulta para saber qual que é o mais adequado. Dos modelos que tem, qual que se adequa mais. A manutenção desse aparelho é feito aqui mesmo? É feito aqui, né? No caso, né, quem comercializa o aparelho quase sempre tem toda os acessórios para cuidar do aparelho. As coisas simples são feitas na cidade. Claro que Andradas é uma cidade pequena, então a gente não tem todos os recursos. Então, quando tem algum aparelho quebrou, que tem alguma coisa mais complicada, tem que ir para a sede, né? No caso, os aparelhos que eu trabalho, a sede é em São Paulo. E aí vai para lá, eles regulam tudo, acertam, consertam e voltam. Então a pessoa não precisa ficar saindo para procurar o aparelho e poder escolher qual que quer. Com isso a pessoa consegue uma qualidade melhor de vida, ouvindo novamente? Sim, porque o que o aparelho faz? É claro que ele não faz milagre, né? Uma lenda, né? Assim... Um engano que muitas pessoas têm é que acham que vão escutar melhor do que escutavam antes. Infelizmente, isso não é verdade. Né? A gente ainda não tem uma coisa que melhore demais do que era. Mas a audição fica extremamente perto de uma audição normal. Né? Ainda não é igual. A gente não pode não falar isso. Agora é muito perto. E com os novos softwares, a questão digital, que hoje a gente tem milhares de recursos para poder regular esses aparelhos de acordo com a queixa da pessoa, porque cada pessoa tem uma queixa, cada pessoa tem um jeito de vida. Um usa mais para sair, o outro precisa mais em reuniões, outra pessoa fica mais em casa. Então, assim, eu tenho que estudar como é que essa pessoa qual que é a vida dela, qual que é a demanda dela, para regular o aparelho de acordo com o que ela precisa. Conversamos hoje na sessão TV Atende com Helena Fayon Perinoto.